sem palavras. De Silvia Reis. Sara vinha do mercado carregando sacolas pesadas. Praguejava secretamente contra as dores nos pés que a obrigavam a parar no caminho. Parou no portão e olhou ansiosa para o corredor. Sua casa era a quinta das 8 da vila. Faltava pouco para chegar. Passou por uma vizinha tentando disfarçar sua dificuldade de caminhar. Detestava demonstrar fraqueza. Tinha sempre seu ar de arrogância pronto para ocultar o sentimento de humilhação que a dominava permanentemente. No coração de Sara Dura era um lamento perene, sufocado a todo custo pelo afã de esquecer o passado. Estava com 15 anos quando seu namorado morreu num acidente de carro logo após uma precoce lua de mel em que ele deixou sua semente brotando dentro dela. Apesar da modernidade aventar a diluição dos tabus na liquidez da sociedade, Sara estaria marcada para sempre pela moralidade sólida de quem condenava um ato de amor como um crime inafiançável. Por isso teria de lutar incessantemente contra tudo e todos para conviver com o fruto do seu pecado com dignidade. Inconscientemente, tentava encobrir sua vergonha com o máximo de honradez possível. Sua honra era o maior legado que deixaria para o filho. Por isso cuidava de sua reputação, ainda que comprometesse os encantos dos atributos mitológicos do feminino. Nunca pegariam numa mentira ou num ato desonesto. E não se importava de ser acusada de grosseria pelos melindrosos, que repudiam a sinceridade como sinônimo de falta de educação. Na cozinha, Sara apressou-se em organizar tudo, colocar cada coisa em seu lugar, para começar a preparar os doces e salgados para entregar no final da tarde. Droga! Exclamou Sara de si para si ao ouvir a campainha. Não se tem sossego. Mãos sujas de farinha, Sara gritou um já vai. Tomou o pano de prato e foi atender a porta. Era o vizinho da casa 1. Um homem grosseiro e autoritário que ninguém sabia por que ele se comportava como o diretor de um presídio na vila. Repetia que ali nenhum deslize seria permitido, pelas convenções estabelecidas por sua superioridade moral. Depois que a mãe de Sara morreu, seu Batista a assediava para comprar-lhe a casa, a única que ainda não era dele na vila. Sabia da dificuldade em que Sara vivia com o filho e tentava convencê-la de que com o dinheiro da casa, ela poderia viver mais folgadamente, mesmo pagando aluguel para ele. Olhando para o homem à sua frente, Sara perguntou rispidamente: "O que o senhor quer?" Seu Batista entrou fechando a porta atrás de si para espanto de Sara. "Não quero que ninguém escute o que tenho a lhe contar", disse ele em tom de cumplicidade. "A bicicleta do rapaz da casa 3 foi roubada. E eu sei que foi seu filho quem roubou. Mas eu não contarei a ninguém." O homem agarrou Sara e começou a dar-lhe beijinhos no pescoço, rapidamente descendo para o colo ao mesmo tempo em que lhe tocava o seio com uma das mãos. Sara conseguiu se desvencilhar metendo as duas mãos no peito do homem, empurrando-o. "Pare!" gritou ela. Seu Batista olhou-a com fúria e vociferou: "Vagabunda! Quer dizer que eu não vou ter vez?" Súbito, a porta de entrada se abriu e o filho de Sara apareceu. Oportunamente seu Batista saiu com ar enfurecido sem dizer nada. "Onde você estava?" perguntou Sara. "Não é da sua conta", respondeu Felipe. Depois de um lânguido suspiro, ela tentou novamente. "Não devia estar na escola." Felipe reagiu com raiva. "Você não tem moral para me dizer o que devo fazer. Faz tudo errado." O que já falou para seu Batista para ele sair daqui daquele jeito. Sara não saberia dizer quando exatamente ela e o filho começaram a se desentender. Quando criança, Felipe era doce e alegre. Os belos traços do pai se desenhavam no filho com detalhes à medida que o menino crescia. Mas uma inquietude inesperada o fez procurar a figura paterna em todo homem que lhe dava alguma atenção. Felipe tinha 12 anos quando Sara foi chamada à escola em que ele estudava. Um professor acusou Felipe de espalhar entre os alunos que ele era seu pai. O homem estava profundamente abalado com a repercussão da mentira que lhe havia causado sérios conflitos familiares.
Aos 14 anos, Felipe roubou a chave do velho carro que pertencera ao seu avô e saiu com ele para batê-lo em outro carro e depois, em fuga, enfiá-lo num poste. Felipe levou alguns pontos na testa. A seguradora do outro carro alegou que Sara devia pagar o conserto e a prefeitura enviou-lhe a conta do poste. Seu carro teve perda total e Sara não mais conseguiu comprar outro. O filho já estava com 16 anos quando Sara lhe deu dinheiro para pagar o imposto da casa. Felipe saiu logo depois do almoço e só retornou às 11 da noite. Quando Sara lhe perguntou onde tinha estado até aquela hora, ele não respondeu, mantendo-se cabisbaixo com um sorriso estranho. Pagou o imposto? Perdi o dinheiro, respondeu ele mantendo o sorriso nos lábios. Como? Eu já disse, berrou ele, encarando-a. Você é surda? Sara esbravejou furiosa e o filho reagiu com ironias. Felipe mostrava uma força desgovernada que a mãe não sabia de onde vinha e nem como lidar com ela. Sara se via totalmente desorientada pelo desencadear dos acontecimentos que fugiam inteiramente do seu controle. Então Sara se refugiava na segurança dos seus princípios. Primeiro sobreviver sem dever nada a ninguém. Aí ela era egoísta. Se eu tivesse uma bunda dessa, imagina que eu passava necessidade, disse-lhe certa vez uma vizinha. Sara não achou engraçado. Todo mundo parecia saber o que era melhor para ela, como se ela não tivesse chance de viver sua vida à sua maneira, e nunca, depender da boa vontade ou da caridade alheia. Jamais viveria a reboque das decisões alheias. Então ela era teimosa. Não por isso Sara se achava melhor ou pior do que os outros. Falava de igual para igual com quem quer que fosse e fazia questão de dizer que não concordava com tudo que ouvia. Afinal, pensava Sara, os sábios que vivem na fartura estão sempre prontos a dizer que o povo é ignorante, mas se não tiver um ignorante do povo para cozinhar para eles, morrem de fome. Então ela era despeitada, invejosa. Mas nada do que Sara pensava interessava ao filho. Ele não queria lições de vida. Queria roupas de marcas famosas, queria frequentar lugares onde estavam seus amigos da alta classe média. Chegou a dizer que a mãe deveria arranjar um emprego melhor para lhe dar coisas melhores, como faziam as mães de seus amigos. Aí Sara era mesquinha. Felipe mostrou que falava sério no dia em que ele destruiu um bolo pronto para a entrega. Foi a primeira vez que Sara deixou de atender a uma encomenda. A mulher que foi buscar o bolo fez um escândalo na sua porta, chamando Sara de tudo que não presta. Sara passou a ter medo do filho. Não podia mais confiar nele para nada. Ainda que se esforçasse para manter o ritmo de seu cotidiano, Sara era invadida pelo desânimo que brotava incessantemente de uma angústia crônica. Sentia necessidade de falar sobre seu estado depressivo decorrente do mau relacionamento com o filho, mas não tinha boas expectativas. Quando tentou desabafar com uma velha freguesa sua, que julgava uma amiga, a mulher se limitou a dizer que o filho era problema dela, de mais ninguém. O desespero de Sara culminou no dia em que 2 policiais tocaram a campainha às 7 horas da manhã acompanhando Felipe. Um dos homens mostrou-lhe um saquinho com um pó branco, perguntando se ela sabia o que era aquilo. Sara respondeu que não, e o policial explicou que seu filho estava metido com drogas e que ela procurasse ajuda com urgência. Felipe tinha a vantagem de ser muito bonito. Seria descrito com o deus Apolo retratado no imaginário popular. De postura altiva e elegância natural, seu olhar inocente conferia-lhe grande poder de sedução e atraía para si a imagem de bom garoto. Confiantes em suas impressões, os policiais foram embora. Em choque, Sara ficou sem voz, paralisada por longo momento. Depois que Felipe entrou na casa, uma vizinha se aproximou e disse a Sara que ela devia mandar o filho para a clínica de tratamento de dependentes químicos do pastor da sua igreja. O tratamento não era gratuito. Sara teria de pagar. Sem alternativa, pela primeira vez na vida Sara aceitou uma decisão alheia. Sem hesitar, entrou e fez uma mala para Felipe entre troca de insultos que a magoariam para o resto de sua vida.
2 horas depois, o pastor parava seu carro no portão da vila para levar Felipe para sua clínica em outra cidade. Durante o dia, Sara se entregava à correria para cumprir seus horários. Mas à noite uma aflição impiedosa lhe extenuava o espírito. Ela tentava preencher o vazio no peito, lendo um livro atrás do outro. Assim se convencia que a falta do filho era um preço a pagar pela felicidade dele. Sempre ouvira dizer que um homem do clero é uma grande bênção quando aparece na vida da pessoa. Com isso, Sara conseguia se conformar sabendo que seu filho estava em boas mãos. Toda vez que a vizinha de Sara a encontrava, tentava convencê-la a frequentar a igreja. Seria como recompensar Deus por ter colocado o pastor no caminho dela. Mas Sara dizia não ser religiosa, o que era tomado como um desafio pela vizinha e revigorava sua insistência. Foi numa manhã de sábado que Sara conheceu Átila. Sou seu novo vizinho. Mudei-me recentemente para a casa 7 e soube que você faz salgados para fora. Era um homem alto, forte, meio aloirado e tinha no falar uma suavidade encantadora. Disse ser responsável pela gestão de um teatro e estava procurando um fornecedor de salgados para a cantina do prédio. Eu não faço entrega, explicou Sara. Meus fregueses é que vêm buscar suas encomendas. Átila hesitou um segundo e deu uma solução. O senhor que cuida da cantina não mora longe daqui. E é caminho dele para o teatro. Acho que ele pode passar aqui e pegar a encomenda. Se for o caso, é só você me passar a quantidade e o tipo de salgado. Ótimo! Disse ele dando-lhe um dos folhetinhos que tinha em mãos. Este é um convite para a apresentação desta noite. Uma adaptação para o teatro do roteiro do filme A Corrente do Bem. Eu vi o filme, disse Sara sem empolgação na voz. É um grupo amador, mas é a primeira peça dirigida por mim. Espero você lá. Disse Átila se despedindo. Imediatamente Sara pensou que não tinha uma roupa decente para usar no evento daquele, e seu cabelo, preso sob a touca, não recebia longas escovadelas havia muito tempo. Ela sorriu e agradeceu o convite. Ela não podia ir ao teatro. Não devia ir. Ainda não saíra da infindável quarentena em que vivia para o filho. O que ele pensaria se soubesse que enquanto ele estava preso numa clínica de recuperação, ela estava indo ao teatro? Sara não foi. Mas não escondeu sua satisfação quando Átila bateu na sua porta na tarde do dia seguinte. Sara tratou logo de se justificar. Eu terminei o trabalho muito tarde. Sem problemas. Exclamou Átila. Eu trouxe o filme para você ver. Sara o convidou a entrar e logo Átila estava mexendo nos fios da televisão. Vai passar o filme na TV? Mas vou precisar de um cabo e um adaptador. Um minuto, já volto. Dito isso ele saiu e quando voltou trazia uma caixinha de cerveja além do que fora buscar. Átila ia comentando detalhes dos bastidores durante a apresentação entre goles de cerveja. Por que a corrente do bem? Perguntou Sara quando terminou o filme. Os novos patrocinadores do nosso grupo financiam projetos de integração social dos alunos nas escolas e nosso trabalho faz parte da divulgação desses projetos, explicou Átila dando de ombros. Você não gostou? Não gosto do filme, disse Sara sem rodeios. Detesto histórias de herói que quer mudar o mundo. É um modo de persuadir a gente a desistir de cobrar do Estado a responsabilidade pelo bem-estar social e promover um Cristo que promete solucionar problemas contando com a boa vontade de todos. No filme, romantizam as ilusões de uma criança ressentida com a família e banalizam o desamparo em que a mãe tenta sobreviver, como se ela fosse parte responsável pelas desgraças de todos. É nojento. Átila não se surpreendeu com o argumento de Sara. No instante em que pôs os olhos nela, ele pressentiu que sob a aparência da simplicidade, havia um mundo de complexidades a ser explorado dentro daquela mulher. Durante todos os dias que se seguiram, Átila ia para a casa de Sara no começo da noite. Assistiam a filmes raros da coleção dele, e falavam de diversos assuntos às vezes até de madrugada. A vizinha passou a olhar para Sara com desprezo toda vez que a via sair da casa.
Sara achava normal que as pessoas estivessem cada vez mais distantes umas das outras. Pareciam atender ao alerta dos especialistas em sucesso rápido e fácil para que ficassem longe de pessoas negativas e pessimistas, quando não, cumpriam a ordem dos pastores para não se misturar com gente do diabo. Um dia, o homem da cantina entrava na vila para apanhar os salgados e viu a vizinha se apressar em entrar para sua casa evitando cumprimentá-lo. Comentou com Sara que a mulher devia estar envergonhada. Ele também frequentava a mesma igreja que ela, e estava chocado com o escândalo envolvendo seu pastor. Sara quis saber dos detalhes e o homem revelou que internos da clínica do pastor denunciaram abusos, inclusive com filmes gravados das orgias, que eram praticadas na clínica. A polícia fechara a clínica e o pastor estava desaparecido. Sara ficou imobilizada, com uma expressão pavorosa. "A senhora está bem?" perguntou o homem. Como se tivesse voltado da morte, Sara soltou uma exclamação e balançou ligeiramente a cabeça. Esperava estar num pesadelo. Mas o homem lhe chamou à realidade, pedindo que ela lhe entregasse a encomenda. Durante 3 dias, ao cair da tarde, Átila levou Sara de carro para dar voltas na cidade à procura de Felipe que não aparecia. Na tarde de quarta-feira, Sara recebeu um telefonema para comparecer à delegacia de polícia e procurar por Dona Amélia. Assim que chegou à recepção, uma mulher se aproximou dela e perguntou: "Dona Sara?" "Sim. Eu sou Amélia", apresentou-se a mulher secamente. "Venha comigo." As duas entraram numa saleta meio improvisada do lado da sala do delegado, atrás do balcão. Lá havia uma pequena mesa, 3 cadeiras e um armário tipo arquivo. Felipe estava sentado numa das cadeiras em frente à mesinha, cabisbaixo, com o olhar perdido numa introversão assustadora. Não se moveu enquanto Amélia dava a volta na mesa e se acomodava na sua cadeira. Sara se sentou ao lado de Felipe e se precipitou em perguntar: "O que aconteceu? Como veio parar aqui? Por que não foi para casa?" Foi Amélia que começou a explicar. Felipe foi pego numa batida policial no apartamento de um velho trambiqueiro conhecido da polícia. Ele foi trazido até mim para avaliar seu caso. Como é menor de idade, pedi a presença do responsável para colocá-lo a par de sua situação. Felipe me disse que a senhora o maltratava, e quando saiu da clínica de recuperação onde estava internado, teve medo de voltar para casa. Eu o encaminhei para um tratamento especial, com a psicóloga forense. Para isso Felipe deverá ter endereço fixo e comparecer a consultas regulares. Então decidimos que ele deverá voltar a ficar sob seus cuidados, com a condição de que a senhora frequente um grupo de apoio a familiares de dependentes químicos, recomendado pela doutora Renata. A expressão de Sara se carregou de indignação. Estava sendo tratada como a mãe do podre garotinho da corrente do bem. "Mas eu não tenho tempo", protestou Sara. "Trabalho o dia inteiro. O grupo se reúne a partir das 7 da noite. A senhora não deixaria de ver a novela pelo bem de seu filho?" Sara se recusou a frequentar o grupo de apoio. Não esperava encontrar lá mais do que gente sábia requintando passagens bíblicas e apresentando como se fosse grande novidade para a solução de todos os problemas. Além disso, os que lá estariam apenas esperavam dela um meia-culpa para aguardar o perdão dos céus para o pecado de ter parido. No entanto, ela se comprometeu a ir conversar com a assistente social, pelo menos uma vez por semana. Logo no primeiro dia, Sara foi acometida de grande perplexidade ao perceber que Amélia se dirigia a ela como uma pobre coitada, que não sabia nada da vida. "Soube que tem um namorado", disse a assistente social num tom casual. "É um amigo. Não está apaixonada por ele?" "Sou apaixonada por ele como sou apaixonada por Mozart." "Um amigo que passa as noites na sua casa não seria mais que um amigo." "Poderia ser, se ele não fosse homossexual." Fazendo uma expressão desconcertada, Amélia contornou. "Acha que é um bom exemplo de amizade para seu filho?" "Ele é meu amigo e não do meu filho. Mas se fosse, eu não acharia ruim. Átila é uma excelente pessoa."
O clima em casa passou a ser de um eterno filme de suspense. Nada era revelado, nada era esclarecido. Na segunda vez em que compareceu à saleta da delegacia, Sarah ouvia o discurso de Amélia como se tivesse um vulcão no peito, pronto a entrar em erupção a qualquer instante. Mas conteve sua ânsia de falar o que pensava, até o último momento em que Amélia se despediu dela dizendo: "Até logo. Fica com Deus." Sarah voltou-se para Amélia e perguntou: "Seu Deus é aquele que manda seu povo matar gente para roubar sua riqueza? Então pode ficar com ele para você." Então Sarah era mal agradecida. E foi assim que ela se livrou do compromisso com a assistente social, que não fez questão nenhuma que ela retornasse. Como se tivesse esquecido por completo suas experiências desagradáveis, Felipe recuperou rapidamente seu sorriso, assim como sua disposição. Entrava e saía de casa, dizendo apenas que ia para a casa de sua amiga Giovanna, cuja família de grande fortuna residia num belo palacete no bairro nobre da cidade. Aos poucos Felipe ia comentando sobre sua amizade com a filha de Renata, sua psicóloga, e seu convívio com as pessoas da casa. Foi quando Sarah descobriu que Amélia morava lá. Era uma espécie de assistente particular da doutora Renata. Felipe falava da casa de Giovanna com grande orgulho alheio. Aparecia com roupas finas, sapatos de couro, perfumes caríssimos que eram presenteados por sua amiga. Sarah engatinhava então para uma nova situação. Apesar da indiferença que o filho lhe mostrava, Sarah se sentia mais segura. Pelo menos ele estava frequentando um ambiente com pessoas respeitáveis, cultas, cujo nome de família gozava de boa reputação na sociedade. Assim estaria protegido dos bandidos que o usariam para fazer seus serviços sujos. Antes de sair naquela manhã, Felipe disse à mãe que Renata gostaria de conhecê-la. Ela estaria em casa à noite e Sarah poderia aparecer por lá para uma visita. Sarah não quis se mostrar mais antissocial do que era e assim que terminou suas encomendas se preparou para sair. A casa de Renata era, de fato, um palacete. Tomava um quarteirão inteiro do bairro. Sarah tocou a campainha e uma voz perguntou quem era. "Sou a mãe de Felipe. Vim visitar Dona Renata." O portão fez um clique e foi só empurrar para abri-lo. Uma mulher apareceu na porta do vestíbulo de entrada e convidou Sarah a entrar. Era um recinto amplo e envidraçado onde tinha 2 bancos de madeira rústica e algumas peças decorativas na parede de tijolos ao fundo. Sarah se sentou em um dos bancos, observando a passagem que dava para a piscina na lateral da casa. "Dona Renata já vem", disse a mulher que a atendera, se retirando em seguida para o interior da casa. Tudo estava bem silencioso até que Sarah passou a ouvir o que parecia ser o começo de uma discussão. As vozes vinham de uma porta do outro lado do vestíbulo. Talvez uma sala de televisão ou coisa parecida. As vozes animavam-se e se misturavam numa grande confusão. Sarah se levantou e foi se aproximando da sala, podendo ouvir com mais clareza o que diziam. "Calma, Renata", disse a voz de Amélia. "Que inferno! Eu não aguento mais. Vai lá, vai, Felipe. Pega o carro e vai buscar a cocaína da sua amiguinha." Amélia foi a primeira a sair da sala deparando-se com Sarah. Deteve-se bruscamente levando a mão ao peito, arregalou os olhos, boquiaberta. Sem palavras,